Tem muito tempo que eu não vivo alguma coisa que, de certa forma, vai se cicatrizar na minha alma, que eu vou lembrar até o final da minha vida. Porque quando eu olho para trás e lembro dos momentos, né, que foram importantes na minha construção, os momentos que realmente me construíram, eu não consigo ir muito além dos meus 12, 13 anos de idade. É como se dos meus 12 até os meus 23, né, que é a idade que eu tenho atualmente, eu não tivesse vivido algo muito forte. Dessa forma, era como eu pensava alguns meses atrás. Aqui não é um vídeo de alguém que vai ensinar vocês a de fato darem valor para os momentos que viveu, porque é muito experiente nisso, muito pelo contrário. É um vídeo de alguém que entendeu, né, o como que os momentos atuais que eu venho experienciando, que eu venho vivendo, estão se esvairindo entre os meus dedos e eu mal percebo isso. E foi uma constatação muito fácil entender esse ponto. Recentemente, até contando uma experiência aqui para vocês, eu fiz uma viagem, né, com minha mulher. A gente viajou para um local, né, conheceu vários pontos turísticos, etc. A gente visitou várias feiras, enfim, fizemos bastante coisa durante essa viagem. E ao final da viagem eu segui minha vida. Eu continuei a trabalhar, eu continuei ali no meu cotidiano, na minha rotina, no meu dia a dia. Enquanto isso, eu olhava para minha mulher e ela trazia um ar como se fosse uma fantasia extrema daquilo que ela viveu. Ela como se ela ainda estivesse vivendo aquele momento. Como se aquele momento tivesse impactado ela de uma forma que não chegou até a mim. E foi justamente aí que eu dei um estralo na minha cabeça e percebi, tá, se eu quase desperdicei tudo aquilo que eu acabei de viver, que ainda está quente na minha cabeça, o quanto que eu não desperdicei dos meus anos para trás. Não quer dizer que as memórias do core, né, que nem a galera chama, as memórias base da vida, elas só são construídas até os seus 12 anos de idade. Agora eu tô vendo isso de uma forma diferente. Muito pelo contrário, é porque quando a gente é criança, a gente consegue prestar atenção nos pequenos detalhes. Quando a gente é criança, a gente não fica atento só a todo o acontecimento como um todo. Viajei, ponto. Não é. Eu vi um cavalinho, eu subi no cavalinho, o cavalinho tinha uma textura interessante, ele estava meio sujo aqui na direita. Porra, quando eu desci do cavalinho, meu pai me levou para comer um pão de queijo. E quando eu fui comer o pão de queijo, eu conversei com a moça era muito gente fina. Então você vai prestando atenção em tantos pequenos detalhes que quando você soma tudo isso, isso se torna uma memória. Só que o que eu quero dizer para vocês, no final das contas, não só se torna uma memória, isso se torna você. Você é o resultado da soma de memórias e experiências que você passa na sua vida. E o que eu quero trazer nesse vídeo hoje é compartilhar um pouco com vocês sobre a importância de momentos. Muitas pessoas acham que vão se tornar alguém ao ler, ao estudar algo. Também contribui, isso é ótimo. Mas eu sou o tipo de pessoa que crê que as pessoas se constroem por meio dos momentos os quais elas experienciam durante a sua vida. E quanto mais você se joga para a sua vida, quanto mais você corre atrás de novas experiências sem preconceito, é justamente aí onde você constrói a tal da maturidade que tantas pessoas falam sobre. Algumas pessoas falam que maturidade você só alcança com certa idade. Algumas pessoas falam que as pessoas mais velhas necessariamente são mais maduras. Aí, de um outro lado, algumas pessoas falam, não, idade não significa muita coisa. Tem muito velho de 80 anos de idade que é muito besta. Mas ele é besta em relação ao quê? Ele é besta em relação às coisas que você prega, que você acredita, porque aí eu quero fazer aqui o advogado do diabo, tá, nesse tema. Eu acredito muito que quando a gente fala sobre maturidade, não só é o acúmulo dos momentos os quais nós vivemos, porque quando você racionaliza o momento que você viveu, você pensa, certo, cara, acabei de fazer uma viagem absurda, acabei de passar por uma experiência absurda. Deixa eu sentar um pouquinho, 10 minutinhos aqui da minha vida, deixa eu entender o que isso acabou de acrescentar na minha vida. O que isso somou em mim como pessoa? O que eu mudei durante essa experiência que eu mal percebi? Porque se você olhar você hoje e você há 10 anos atrás, eu te garanto que você é diferente. Você possivelmente fala diferente, pensa diferente, se porta diferente, se veste diferente. E por que disso tudo? Muito provável, porque tudo isso foi uma decorrência daquilo que você viveu. Tudo isso foi uma materialização dos momentos que você passou e o que você teve deles. Só que quando a gente olha uma pessoa mais velha, uma pessoa de 80 anos de idade, às vezes não necessariamente ela foi uma pessoa muito culta, que realmente se aprofundou em vários conhecimentos, ou que tornou de forma mais racional toda essa jornada. Mas ela foi uma pessoa que sentiu demais. Ela teve uma sensação tão apurada, ela já teve ali a experiência na sua própria pele de tantas reflexões por meio das suas emoções, por meio dos seus sentimentos, e isso faz com que seja mais fácil que essas pessoas mais velhas consigam enxergar o que é bom,
o que é ruim, o que é felicidade, o que é tristeza. E quando a gente olha uma pessoa mais nova, mesmo que seja uma pessoa extremamente inteligente, e muitas das vezes não necessariamente ela é emocionalmente inteligente, ela não necessariamente tem uma sensação que possibilita com que ela de fato experiencie a felicidade. Quando a gente vê um velhinho, quantas vezes a gente não vê uma pessoa mais idosa que por coisa besta fica feliz? Ela vê uma criancinha ali brincando com uma plantinha, porra, fez o dia dela. Não é porque ela tá ficando boba, não é porque ela tá ficando besta. É porque depois de tantos momentos que ela viveu durante a sua própria vida, durante tantas experiências, ela sentiu tantas sensações, e aqui eu quero repetir com vocês, elas viveram tantas sensações diferentes que hoje elas conseguem distinguir ali o que é de fato bom e o que é de fato ruim. E não só isso, ela não consegue enxergar só no extremo da felicidade ou só no extremo do que é bom, porque uma coisa que nós da minha idade, da minha geração acabam caindo bastante é no erro de achar que a felicidade só se encontra no extremo. Pra eu ficar feliz tem que ser um puta dia foda. Não, porra. Pra tu ficar feliz, se você acordou com o pé direito, sua mulher disse eu te amo e você tá bem, cara, já é um dia ótimo, porra. Tu olha pra sua casa, tu tem o que comer, tu tem o que beber, tu tem educação, tu tem pessoas que te amam. Eu não quero ser pragmático aqui, eu sei que vocês ouvem isso em todos os lugares, gente, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é, nós não conseguimos dar valor pra isso. Só conseguimos dar valor quando nos esforçamos. E agora voltando sobre momentos, sobre experiências, sobre tudo aquilo que eu acho que a gente deveria olhar com uma forma mais delicada no jeito de ser. Eu sinceramente acredito que quando a gente passa por algum evento na nossa vida, que seja algo que foge do cotidiano, ele por si só certamente tem algo a agregar a você. Quando você esbarra em uma pessoa aleatória e dali se iniciou uma conversa, e muitas das vezes o seu caráter ele é construído em cima dessa conversa espontânea, e não sobre a conversa que você tem com o seu parente que você vê todos os dias. Só que a gente não dá o devido valor a isso, e quando a gente perde ali a noção do quanto isso está agregando na nossa própria vida, o que acontece? Você acaba virando uma massa sem materialização, sem identidade, sem autenticidade dentro daquilo que essa própria massa gostaria de ser, porque você acaba virando vítima da consequência de adições de eventos, de adições de influências que você mal percebe. Então o convite que eu faço aqui para vocês é o seguinte, cara, fez uma viagem, foi para um lugar diferente, passou por uma experiência a qual não é tão comum dentro ali do seu cotidiano, para um pouco, vai ali num canto, nem que seja sozinho, dá de maluco. O que mais tem no mundo são malucos, você só vai ser mais um. Vai num canto, vai conversar sozinho, vai tentar pensar um pouco sobre tudo isso que você viveu. Porra, eu recentemente, né, fiz mais uma viagem bacana com minha mulher. Cara, depois de eu ter aprendido tudo isso que eu tô falando com vocês, a primeira coisa que eu fiz cheguei na minha cidade, Brasília no caso, eu fui lá no Morro do Asa Delta, quem é de Brasília sabe onde é, ali num horário que não tem muita gente, desculpa polícia, tá, se vocês estão vendo esse vídeo, mas sim, eu infringi ali o local para conseguir ficar mais isolado, mais quietinho no meu canto, e comecei a pensar sobre aquilo que eu tinha acabado de viver. Eu comecei a contar para mim mesmo a viagem que eu acabei de experienciar. Porra, o primeiro dia foi assim, caralho, nesse primeiro dia eu falei com uma pessoa muito legal, e a gente teve uma conversa muito diferente, eu era uma pessoa tão humilde, não é que foi uma conversa intelectual. Porra, no segundo dia, eu lembro de ter encontrado um cachorrinho durante a rua que ficou seguindo a gente. Já no terceiro dia, minha mulher me deu uma porrada com uma frase que, se eu não tivesse agora parado para prestar atenção, eu não teria entendido o tamanho da porrada que foi essa frase. E quando eu voltar agora para casa, a primeira coisa que eu vou fazer, inclusive, é agradecer ela por essa frase. A primeira coisa que eu vou fazer, inclusive, quando chegar em casa, é dar valor agora a quando eu tiver a possibilidade, né, de experienciar uma conversa com alguém que quer trazer para mim uma frase, quer trazer para mim uma história, ou quer contar algum fato, eu vou estar aberto, porque é justamente sobre isso que eu vou me construir. Enfim, gente, tô ficando muito fofinho nesse vídeo, isso aqui não é a ideia, tá? A ideia é justamente explicar para vocês a importância da gente conseguir identificar de forma mais clara esses momentos e internalizar o que a gente pode ou não pode aprender com eles. Mas já me encaminhando aqui pro fim aqui desse vídeo com vocês, eu queria trazer também uma visão que hoje eu tento cicatrizar ela na minha cabeça. Eu tô quase até pensando em tatuar essa frase para ficar mais fácil de eu ficar relembrando de forma mais constante. É que o automático, né? A vida automática, quando ela se torna rotineira, quando ela se torna parte de forma supérflua do seu cotidiano, ela vira uma espécie de anestésico da existência. Porque quando você fica ali suscetível a um momento atrás do outro, a uma experiência atrás da outra,
as quais levam para uma mesma finalidade, isso acaba deixando com que a sua vida seja mais automática. E não só a sua vida, porque os seus atos ficam automáticos, já que você é refém da sua vida, seus pensamentos são reféns dos seus atos, então uma coisa fica atrelada à outra, e quando passa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos, você viveu várias experiências, visitou vários lugares, conversou com várias pessoas diferentes, mas você estava tão apegado naquele automático, naquela existência que você já estava, de certa forma, acostumado, que você ficou anestesiado. Agora você é uma pessoa que vai passar seus 10, 20 anos, e quando alguém perguntar para você, cara, quais foram as melhores experiências da sua vida? Não vai te restar muitas, a não ser as que você viveu ali com 12, 13, 15 anos de idade, que é quando você naturalmente tinha essa habilidade de absorver aquilo que você viveu. Então não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer, porra. A gente tem uma passagem nessa vida. A gente tem uma possibilidade de viver. Eu não acredito, sinceramente, que eu vou reencarnar. Peço desculpas para quem tem essa crença. Então, no momento em que eu tenho a certeza, peço desculpas também pela certeza, de que essa vai ser minha única e exclusiva vida, e também não querendo ser pragmático aqui com vocês, eu tenho um só tiro. Eu só tenho uma possibilidade de acertar o alvo. E o que seria o alvo para mim? É de fato absorver. Inclusive, o meu lema de vida é observar e absorver. Eu não quero falar. O que eu tô fazendo aqui com vocês é algo que, de certa forma, é contra-intuitivo para mim. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é observar aquilo que passa diante dos meus olhos, passa pelos meus ouvidos e absorver o máximo possível. Porque se tem uma coisa que eu posso fazer em termos de economia, muitos falam aí sobre economia financeira, né? Eu, inclusive, faço parte da UVP. A nossa metodologia aqui é justamente fazer com que você progrida financeiramente. Só que no momento em que eu falo sobre economia, a primeira coisa que me vem à mente não é sobre dinheiro, é sobre tempo. O tempo é o nosso ativo mais valioso. E como que eu faço hoje para economizar tempo? Sim, isso é possível. É possível economizar tempo. E é muito simples. Esteja com a escutativa aberta. Não queira só ouvir, queira escutar. Não queira falar, queira escutar. Isso é diferente. Porque, porra, quando uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais bagagem, ela se sente confortável de sentar ao seu lado para contar uma história de vida, ela não está só contando uma história de vida. Ela está antecipando para você, às vezes, um sofrimento. Às vezes ela está falando, Thiago, agora, cara, quando você estiver nessa situação, não vai por aqui. Eu fui por aqui e não deu certo, cara, vai por ali. Cara, de tudo isso que eu experienciei, eu fiquei tão feliz. Então, inclusive, quando você experienciar algo parecido, fique feliz também. Então, enfim, essa é a melhor forma de você economizar tempo. É você aprendendo por meio das experiências de outras pessoas. E galera, mais outras duas reflexões que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. A primeira é de Sêneca, que não tinha como eu não falar essa frase, não trazer essa frase para vocês, de que não é que nós temos pouco tempo. Muitas pessoas reclamam disso. Ah, Thiago, eu tenho pouco tempo na vida. Não é isso. É que o pouco que nos resta, a gente acaba desperdiçando. E a segunda frase é uma frase de Heráclito, de que viver é basicamente você recolher fragmentos do tempo e você internalizar isso dentro da sua própria alma, que é justamente tudo isso que eu venho tentando trazer aqui para vocês durante esse vídeo. E para vocês que chegaram até esse momento do vídeo, eu peço então, primeiramente, para compartilhar esse vídeo. O algoritmo do YouTube agradece bastante, assim vocês conseguem compartilhar esse tipo de mensagem para colegas que também gostam de trazer mais complexidade para os assuntos. E também, se você gostou desse vídeo, peço para vocês curtirem aqui embaixo, tá? Em vários lugares a galera acaba se humilhando para conseguir a curtida, então pelo menos aqui respeita, vai, 2 segundinhos, vai ali embaixo, aperta em curtir. No mais é isso, e até a próxima.